próximo capítulo da novela Três Graças, o suspense e as emoções se entrelaçam em uma trama que promete abalar os alicerces de todos. Arminda surge no ateliê de forma sorrateira e, aproveitando-se de um momento de distração, mexe na escultura misteriosa. Dentro da peça, escondido por anos, está um envelope abarrotado de dinheiro. O verdadeiro legado deixado por Rogério. O que parecia ser apenas uma obra de arte ganha agora um peso perigoso, capaz de despertar a ganância de quem ousar se aproximar. Enquanto isso, Josefa faz uma revelação que muda tudo. A escultura As Três Graças é autêntica, Gerluce. Vale uma fortuna. Anuncia com um brilho enigmático nos olhos. A informação cai como uma bomba. Ela insinua que Rogério não tirou a própria vida, levantando a suspeita de que ele possa ter sido vítima de algo muito mais sombrio. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Curiosa e abalada, Gerluce comenta com Lígia sobre as palavras de Josefa. Tem gente que se perde por causa da ambição, diz, deixando no ar um pressentimento de que a tragédia de Rogério ainda guarda muitas camadas. Paralelamente, Paulinho não consegue tirar Gerluce da cabeça. Fascinado pela força e serenidade da mulher, ele decide se aproximar. Num fim de tarde na praça, toma coragem e confessa: "Eu gostaria de te conhecer melhor." Gerluce, surpreendida, sente algo diferente no olhar sincero do rapaz. Um lampejo de esperança em meio à tensão que a cerca. Do outro lado da cidade, Leonardo desabafa sobre o comportamento autoritário de Lorena. Ela quer controlar até o que eu sinto, reclama, cansado do... Entre segredos, desconfianças e uma herança escondida, Gerluce e Joely continuam próximas. Unidas pela dor e pela coragem, as duas encontram uma na outra o apoio que o mundo parece negar. O enigma que Ferete lança à toa é a chave do mistério de Três Graças. O que começa como uma conversa banal entre marido e mulher vai se transformar na maior virada. Ferete, o homem que todos veem como o benfeitor da cidade, deixará escapar um enigma que mudará o rumo da história. Uma frase solta, dita ao acaso, mas que vai ecoar como um sussurro mortal pelos corredores da fundação que leva seu nome. O público verá o vilão abrir o coração a Zenilda, sua esposa, num raro momento de fragilidade. Ele falará da morte de Rogério, o sócio desaparecido, marido de Arminda, com uma mistura de saudade e teatralidade, como quem tenta encerrar um assunto que nunca deveria ser reaberto. Mas quem prestar atenção vai perceber: cada palavra dita por Ferete é uma armadilha. O tom de dor, a pausa calculada, o olhar fixo no vazio, tudo é parte de um espetáculo meticulosamente ensaiado. Ferete fala demais, e é justamente aí que ele entrega a pista do que virá. Rogério era o tipo de homem que inspirava confiança. Gentil, idealista e com uma mente voltada para o bem. Foi ele quem idealizou os projetos da fundação. Um sonho de ajudar os necessitados e transformar Três Graças em um refúgio de dignidade. Ao lado de Ferete, acreditava estar construindo algo maior. Mas então veio o bilhete. Uma folha amarelada, escrita às pressas, deixada sobre a mesa do escritório. Nele, palavras que falavam de culpa, de cansaço e de um desejo de desaparecer. Tudo indicava suicídio. O problema? Nada ali parecia escrito por Rogério. Arminda, devastada, acreditou. A polícia confirmou. O caso foi encerrado. Só que Josefa, que tudo observa e pouco fala, nunca engoliu aquela história. Ferete, num jantar aparentemente inocente, resolve reabrir o passado. Ele comenta com Zenilda, mexendo distraidamente no copo de vinho. Por que ainda falam na morte de Rogério? Um homem que deixou um bilhete? O caso está encerrado. Zenilda, sempre submissa, tenta consolar. Talvez ele tenha descoberto alguma doença e não quis ser um peso para ninguém. Mas Ferete vai além. Se foi isso, ele podia ter me contado. Eu teria achado uma cura, Zenilda. Eu moveria céus e terra para salvar o meu amigo. A entonação é perfeita, mas há algo estranho na escolha das palavras. O público verá o olhar de Zenilda tremer,
como se intuísse que há mais naquela dor do que simples luto. A câmera foca no rosto do vilão. Um leve sorriso surge, rápido demais para ser notado por quem está na sala. Na manhã seguinte, Josefa comenta com Gerluce sobre o caso. Aquele homem não se matou, não. Aquilo foi coisa de gente viva, gente fria. Gerluce arregala os olhos, espantada. A senhora está dizendo que foi assassinato? Josefa aperta o terço entre os dedos. Eu não digo, eu sinto. O corpo nunca apareceu. E um homem bom como Rogério não vai para o mar para morrer, vai para respirar. Enquanto isso, a câmera corta para Ferretti, observando o retrato do antigo sócio na parede da fundação. Há um detalhe sutil. Uma marca no quadro, como se ele tivesse sido recolocado recentemente. E atrás da moldura, o público verá um envelope lacrado com o nome de Rogério em tinta vermelha. Nos bastidores, a novela começará a plantar as sementes da grande reviravolta. Enquanto todos acreditam na morte, Rogério estará vivo, escondido, ferido e determinado a voltar. As cenas mostrarão flashes do mar revolto, pedaços do bilhete rasgado e uma lancha sendo conduzida por mãos misteriosas. O homem que todos choraram não morreu. Ele foi empurrado para fora da própria história e agora quer reescrevê-la. Arminda começará a ter sonhos com o marido chamando por ela. Você está viva, Arminda, mas eu também. A mulher acordará assustada, sem saber se é uma lembrança, um aviso ou apenas saudade. Enquanto isso, Ferretti continuará manipulando tudo e todos. Ele organiza eventos beneficentes, doa dinheiro, sorri diante das câmeras. O retrato do homem perfeito. Mas nos bastidores, o público verá o oposto. Ligações misteriosas, cofres trancados e conversas sussurradas com Zenilda sobre documentos antigos e segredos de fundação. Em uma dessas conversas, ele deixa escapar. Se aquele bilhete voltasse à tona, tudo viria abaixo. Zenilda pergunta, que bilhete, Ferretti? E ele responde rápido demais, nada, minha querida. Coisa da minha cabeça. A partir daí, cada aparição de Ferretti se tornará um jogo de xadrez. Cada frase, um movimento. Cada pausa, uma ameaça. Josefa se tornará o grande fio condutor desse mistério. A matriarca, com sua sabedoria e intuição afiada, vai costurar as pontas soltas que todos ignoram. Ela percebe que Ferretti fala do caso como quem quer enterrar um segredo, não um amigo. Tem gente que chora para não molhar o sangue nas mãos, dirá em tom enigmático. Ela também encontrará um antigo recorte de jornal com o título Corpo de Empresário Continua Desaparecido, guardado entre as páginas de uma Bíblia. Sumiu o corpo, mas ficou a culpa, murmura Josefa, fitando o vazio. Gerluce, curiosa, decide investigar o antigo escritório de Rogério. Ali, ela encontra uma caneta dourada com as iniciais RA e uma mancha de tinta na parede. O mesmo tipo de tinta do bilhete, só que a cor é diferente. Ela comenta com Arminda. Dona Arminda, o bilhete dizia que ele estava cansado da vida. Mas o Rogério que eu conhecia não se cansava nem de respirar. Tinha alguma coisa errada ali. Tudo se encaixa como um quebra-cabeça que só o público percebe. Ferretti, em sua ânsia de parecer inocente, fala demais. Josefa, com sua sabedoria silenciosa, entende o não dito. Arminda, sem saber, carrega a chave emocional. E Rogério, o morto que vive, prepara o momento de reaparecer, não como vítima, mas como o fantasma da verdade. A cada capítulo, o suspense cresce, a trilha sonora se intensifica, o olhar de Ferretti endurece, e o público começa a entender que o enigma não está apenas na morte de Rogério, mas na mentira que Ferretti contou para sobreviver. Os dias seguintes em Três Graças serão marcados por um clima estranho, quase sufocante. As palavras de Ferretti ecoam como um feitiço maldito, despertando dúvidas em quem antes aceitava a história do suicídio sem questionar. Arminda começa a evitar a fundação, tomada por lembranças e um sentimento que ela não sabe nomear. Algo entre saudade e desconfiança. Josefa, por outro lado, não disfarça o incômodo. Tem coisa que o tempo não apaga porque ainda está viva dentro da mentira, dirá, olhando para o retrato do genro. Gerluce, curiosa, tentará arrancar mais detalhes, mas a matriarca se fecha. A verdade vem sozinha, e quando vier,
Vai doer em mais de um. Enquanto isso, Ferretti segue controlando o jogo. Finge serenidade, organiza eventos beneficentes, fala de fé e solidariedade, mas sempre com um olhar que denuncia o contrário. Quando fica sozinho, seu semblante muda. Ele encara o espelho e sussurra para si mesmo: ninguém precisa saber. Ninguém nunca vai saber. Zenilda, percebendo o peso que o marido carrega, tenta acalmá-lo. Você devia deixar isso para trás, Ferretti. Essa história já acabou. Mas o vilão, num tom gélido, rebate: histórias só acabam quando a verdade aparece. E a nossa ainda não apareceu. Numa noite silenciosa, o mar de Três Graças parece rugir diferente. As ondas batem forte contra o cais, como se quisessem devolver algo que nunca foi encontrado. A câmera se afasta lentamente. O vento apaga a vela acesa sobre o bilhete emoldurado. No reflexo da vidraça, o rosto de Ferretti surge por um instante. Frio, imóvel, enigmático. E o silêncio, mais uma vez, diz tudo.